Olá, gente, tudo bem? Eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o racismo e o fascismo, que eu acho um tema muito pertinente pra gente tratar nesse momento, tendo em vista que a gente tá vivendo, assim, um boom antirracista, das pessoas buscando mais, procurando mais conhecer as lutas antirracistas e conhecer mais sobre o fascismo também. Eu acredito que para a gente entender o fascismo e para entender como o racismo entra dentro do fascismo, como que ele vai servir de base para o fascismo, a gente tem que voltar lá para o século XIX e falar rapidamente sobre a questão do imperialismo na África, sobre essa questão da entrada dos países europeus na África. Tudo isso vai acontecer porque a Europa no século XIX vai viver a segunda revolução industrial. Então outros países nesse momento, além da Inglaterra, vão se industrializar. A Inglaterra vai se industrializar um pouco mais e os outros países vão se industrializar, e para se industrializar esses países vão precisar de matéria-prima, eles vão precisar de fontes de energia. Então eles vão procurar no continente africano essa matéria-prima, fonte de energia e também mão de obra barata. Como o marco do imperialismo europeu na África, a gente tem a chamada Conferência de Berlim, que vai acontecer em 1885. Nessa conferência, países como Inglaterra, Bélgica, França, Alemanha, Portugal vão participar. Os governantes desses países, eles vão participar da Conferência de Berlim e eles vão fazer a chamada Partilha da África. Então, se você pegar um mapa africano, mapa da Partilha da África, você vai ver que a África ela vai ficar totalmente dividida entre esses países. Essa divisão ela não vai respeitar a cultura dos africanos, ela não vai respeitar as subdivisões que já existiam no continente africano. Quando a gente pensa em África, a gente não pode pensar em um país só, são diversos países, e essa subdivisão no século XIX ela já existia. Então a administração própria dos países africanos não foi respeitada. E vocês vão se perguntar, professora, mas por que eles fizeram isso, né? Além dessa questão da matéria-prima que você já explicava, existia uma justificativa muito interessante utilizada pelos europeus, que é a justificativa do fardo do homem branco. O que seria esse fardo, né, que um homem branco carrega? É o fardo de ter que levar o missionário que vai levar a civilidade para os países que não têm essa civilidade. Então eles acreditavam sim naquele momento que os países africanos e da Ásia também, os países africanos e asiáticos, eles não eram civilizados. Então os europeus, eles eram obrigados, eles tinham essa missão até divina de trazer a civilidade para essas regiões. Então a partir da Partilha da África, o continente africano vai ficar dividido entre esses países e, como eu disse, nenhuma premissa foi respeitada. Então a divisão ela foi feita a partir de interesses europeus. E um ponto muito importante que eu gostaria de falar sobre o imperialismo é a questão do Congo, do Estado Livre do Congo. O Congo ele vai ser dominado pela Bélgica e nesse momento o rei que estava governando a Bélgica desde 1865 era o rei Leopoldo II da Bélgica, e esse rei ele vai dominar também, ele vai reinar ali na região do Congo a partir de 1885 da Partilha da África. O rei Leopoldo II ele é esquecido pela história, mas é interessante a gente falar dele porque o primeiro holocausto, talvez não o primeiro, mas um exemplo de holocausto que aconteceu foi no Congo, na África. O rei Leopoldo II, com a intenção de explorar aquela região para tirar borracha, que era muito rentável naquele momento, e marfim também, ele vai escravizar pessoas. Escravizando essas pessoas, a escravidão já é muito violenta por si só, mas não foi só isso que aconteceu. O rei Leopoldo ele ordenava que o exército então entrasse nas vilas, e nessas vilas que ele sequestrasse as esposas dos trabalhadores, e os escravos eles tinham que ir trabalhar, extrair essa borracha, e se a quantidade necessária não fosse
fosse extraída, as cabeças eram degoladas, as mãos eram decepadas, torturas aconteciam, as esposas desses trabalhadores eram estupradas, os filhos, as filhas também eram estupradas, vilas inteiras eram queimadas. Então, desse processo de exploração do Congo que o rei Leopoldo II, ele ficou de 1885 até 1909 governando a Bélgica e governando o Congo também. Esse período tivemos mais de 10 milhões de mortes de africanos congoleses nesse momento. Então, quando a gente pensa em Holocausto, a gente pensa em Hitler primeiramente, mas muitas das ideias, dos exemplos de tortura e de morte de pessoas vieram também da partilha da África e da questão do imperialismo, da atuação do europeu na África. Um exemplo muito claro é o que eu acabei de citar do rei Leopoldo II. Diversos países africanos, eles vão passar por um período de decolonização, né, de independência dos países. Esse processo de independência, ele vai demandar muita guerra civil, luta dos africanos contra os europeus para conseguir se tornarem livres. Passando do século XIX para o século XX, no início do século XX, nós vamos ter o desenvolvimento de diversas teorias que vão tentar explicar a superioridade de uma raça, a superioridade da raça branca. Esses estudos, eles vão ter início com o Francis Galton. Bem no início do século XX, o Francis Galton, que era um estudioso intelectual, ele acreditava que existia uma superioridade intelectual, que existiam famílias que eram superiores a outras famílias. Então, ele acreditava que se eu sou uma pessoa muito inteligente, certamente eu devo me casar com alguém muito inteligente para que nós dois possamos ter herdeiros que também fossem inteligentes. Então, o Galton, ele era um estudioso, lia muito os estudos do Darwin, né? E, aliás, o Darwin era até primo do Francis Galton, e ele vai trazer, então, essa teoria que a gente vai chamar de teoria eugenista. Só que o Galton, ele vai pensar nessa teoria mais na questão da intelectualidade, que a gente chama de eugenia positiva, que é você de uma raça superior e você vai se casar com alguém que também seja de uma raça superior intelectualmente falando, né? Então, se você é inteligente, você vai se casar com alguém mais inteligente, você vai ter filhos mais inteligentes. E isso não servia só para inteligência, pessoal, servia também para altas habilidades, pessoas que são autodidatas, pessoas superiores mesmo, que ele acreditava. Só que alguns países vão pegar essas teorias do Galton, teorias eugenistas, e vão abraçar essas teorias e vão aplicar na sociedade mesmo. Então, como por exemplo, aconteceu nos Estados Unidos, 1913, os Estados Unidos inicia uma política de esterilização. Então, as pessoas que tinham deficiências físicas, deficiências intelectuais, essas pessoas elas eram esterilizadas com o intuito de que não se perpetuasse essa raça de degenerados. E isso não vai se limitar a pessoas com deficiência, obviamente. Então, pessoas negras, mendigos, homossexuais, eles também vão ser esterilizados para que não se perpetue essa degeneração da raça. E nesse período, o fascismo na Europa, ele tá surgindo, ele tá sendo criado, ele tá sendo pensado pelos teóricos do fascismo e do nazismo, né? Então, essas teorias eugenistas, elas vão também servir de base para o fascismo, elas vão servir de base para o extermínio e para a superioridade de uma raça. Então, a gente tem no nazismo e no fascismo uma grande difusão dessas teorias eugenistas, e essas teorias, elas vão chegar na população através da propaganda. Então, por exemplo, na Alemanha, a gente tem um dos braços direitos do Hitler, que é o Joseph Goebbels. O que ele vai pensar? Ele vai utilizar a propaganda com dois fins. O primeiro fim é de criar esse inimigo interno. Esse inimigo interno, ele vai ser de uma raça inferior à raça alemã, a raça ariana, que era uma raça pura, uma raça superior. Então existe essa questão da superioridade alemã. A propaganda
propaganda ela vai trazer, ela vai criar esse inimigo que é um inimigo inferior, que precisa ser eliminado de alguma forma, e a propaganda também ela vai ter a função de exaltar essa raça superior. Então os alemães, eles eram superiores. Olha, mulher, olha com quem que você precisa se casar, com esse homem maravilhoso. Nas propagandas tinha sempre uma ideia de que o ariano, de que o branco, ele era limpo, ele era melhor, enquanto o judeu, o negro, ele era sujo, ele era mendigo. Então não são pessoas que você pode se reproduzir, que você pode se relacionar. Isso não é teoria, isso era colocado na lei, na Constituição mesmo, como a gente tem as leis de Nuremberg. Elas não permitiam que as pessoas se casassem, alemães se casassem com judeus ou com negros, por exemplo. Elas permitiam aborto caso uma mulher tivesse se relacionado com uma dessas pessoas e engravidasse, permitia o aborto, permitia também a esterilização de homens que eram da raça inferior, que eram judeus, que eram ciganos também, negros. Mas além disso, o fascismo ele vai trazer esse racismo, essa purificação num nível mais elevado, que a gente chama que é a solução final. O que é a solução final? É a criação dos campos de concentração, dos campos de extermínio, muito pautados no que já tinha acontecido na África, como eu já falava para vocês. Nos Estados Unidos também tiveram campos de concentração de indígenas. Então os fascistas, eles vão pegar esses exemplos que foram usados na África e vão criar esses campos de concentração e vão colocar nesses campos majoritariamente judeus, mas ciganos, negros, homossexuais também vão ser colocados nesses campos de concentração. E lá a solução final é de fato exterminar. Vamos eliminar essa raça que é inferior e vamos purificar o nosso país. Vamos purificar a Alemanha, vamos purificar a Europa dessas pessoas que são degeneradas, que vão levar a gente para uma decadência total. Então, a solução final do fascismo e do nazismo era de fato eliminar tudo aquilo que era diferente. E o racismo, ele se pauta exatamente nessa questão de superioridade de uma raça acima de uma outra raça, e essa raça superior, essa raça ariana, ela tem essa missão de eliminar e de purificar. Então pensem, sempre o ariano ele vai ser visto como o limpo, o bom, o belo, e tudo que é diferente daquilo vai ser visto como sujo, como ruim, como degenerado e como aquilo que vai levar o país, que vai levar a raça mesmo, essa questão da raça pro poço, né? Vai acabar com tudo. Essas teorias vão ser abraçadas pela população através da propaganda, como eu já dizia. Então na propaganda sempre tinha essa questão da superioridade, e os inferiores, os judeus, eles eram comparados a ratos mesmo, a pragas. Eles eram comparados às pragas que precisavam ser eliminadas. Dentro dessa perspectiva do fascismo e do racismo, de tudo que aconteceu durante a Segunda Guerra, da solução final, da propaganda fascista, dessa questão de uma raça superior, a gente precisa pensar também nos resquícios disso no século XXI, nos resquícios disso que a gente tem na nossa sociedade. A gente pensa que acabou, que não acontece mais, que isso é muito absurdo, mas sim, ainda acontece. Aqui no Brasil, essas teorias de eugenia, do racismo científico, como eu falava para vocês, elas chegaram aqui no Brasil também, chegaram tardiamente, lá pela década de 30 mais ou menos, mas as pessoas negras, elas foram estudadas, os indígenas foram estudados, e existia uma teoria de que os negros eram inferiores até por características físicas, né? O cérebro era menor e tudo mais. Essa questão do racismo, ela ficou muito forte nos países que passaram por esse processo de escravidão, por um processo de regime totalitário. O racismo, ele fica na estrutura da sociedade. Então, quando a gente percebe, quando a gente vê, como a gente vê hoje, uma polícia que assassina e mata pessoas negras, homens e mulheres negros,
sem chance de se defender, a queima-roupa é uma questão eugenista também, é uma questão de purificação da raça. Quando a gente vê a população que assassina homossexuais na rua, é uma população que não permite que homens e mulheres trans possam trabalhar, possam ter direitos de casamento, direitos civis mesmo, garantidos, também é uma forma de eugenia. A gente vive hoje em um país racista, um país que pessoas negras, elas são assassinadas todos os dias de diversas formas, mas não é só a questão do assassinato das pessoas negras. A gente tem um apagamento do negro na história, a gente tem um apagamento do indígena na história, a gente tem um apagamento das mulheres na história, não só na história do Brasil, a gente tem um apagamento das pessoas, dessas ditas minorias na história mundial. E isso é uma forma de eugenia, isso é uma forma de ratificar, de garantir que existe uma superioridade, que existe uma raça superior, que é a raça branca, e tudo aquilo que é diferente desse padrão que é imposto tem que ser eliminado, e é eliminado de diversas formas. Então, eu acredito que quando a gente tenta relacionar, quando a gente faz essa relação de racismo e fascismo, a gente também consegue relacionar a questão dessa limpeza que tem sido feita ao longo de anos na sociedade, não só na sociedade europeia, não só na sociedade norte-americana, mas também aqui na nossa sociedade, aqui pertinho da gente no Brasil. Então, é importante a gente entender que o fascismo, ele tá ainda, os ideais fascistas, ele ainda estão sendo aplaudidos por parte da população, e que a limpeza, a eugenia, ela ainda acontece, ainda hoje, e acontece de diversas formas. A gente só precisa parar um pouquinho para enxergar.